Ah, então, primeiro eu quero agradecer muito pelo tempo de vocês. Eu sei que hoje a gente disponibilizar 1 hora do nosso dia que seja é bastante, com todas as tarefas que a gente tem aí para realizar. É impossível falar de Quênia e Tanzânia em 1 hora, nem 2, nem 3, é muito assunto. Então, hoje, o que eu vou passar para vocês são aquelas informações básicas para quando a gente está com. Jean, eu acho que o seu áudio está aberto. Fecha aí para nós, fazendo favor. Senão eu acho que é pergunta. Então, eu vou Ah, dê tentar dar. licença. Não sei se é para todo mundo, mas para mim seu áudio está muito baixo, meu volume está no máximo. Não sei se tem alguma coisa que você possa fazer para melhorar. Acho que se Eu falar vou um tentar. pouquinho mais alto, acho que já deve funcionar, viu, Flavinho? Então, vamos lá. Fica melhor assim? Fica assim. Então, tá bom. Então, o que eu vou fazer é passar para vocês algumas informações essenciais para quando vocês estão fazendo o atendimento ao cliente, quando vocês estão fazendo o atendimento inicial sobre o destino, e já começar a dar as informações que precisam enquanto a gente prepara a cotação. É um destino onde raramente vocês vão ter produtos prontos, né, digamos assim, na prateleira, porque é um destino, vocês vão entender aqui quando eu mostrar a logística, é muito difícil você ter uma fórmula pronta para vender aqui em Tanzânia, principalmente se o cliente está interessado em ver a migração, que é o produto principal desse destino. E a migração ela está sempre em movimento. Então, dependendo da época em que eles querem viajar, a gente vai usar parques e regiões diferentes ali nos países do Quênia e da Tanzânia. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Para mim tá dando para ouvir, sim. Sim, sim, dá para ouvir. Então, vamos lá. Eu coloquei no mapa para a gente ter uma noção de onde estão os principais parques desses dois países. No Brasil, o cliente gosta muito e compra muito o que eu chamo da Santíssima Trindade, né? Que é em Ngorongoro, Serengeti e Masai Mara. Esse circuito funciona muito bem porque a gente visita dois países. O brasileiro adora carimbão no passaporte, né? Então a gente já faz 2 países na mesma viagem. A gente visita 2 áreas de safari clássicas, que é Masai Mara, no parque mais famoso do Quênia, Serengeti, que faz parte do ecossistema Masai Mara. Serengeti e Masai Mara são o mesmo ecossistema, eles estão divididos por uma fronteira, mas para os animais tudo faz parte da mesma região. Então, Masai Mara e Serengeti estão conectados. É a mesma região, só tem nomes diferentes porque estão em países diferentes. E o Ngorongoro, que é a região onde está a cratera. Ngorongoro é uma área que a gente só tem, é uma área única no mundo, né? A gente só tem um vulcão que implodiu nessa região da Tanzânia. Então, eu particularmente acho que Ngorongoro é uma região que deve ser visitada, independente da época do ano que o cliente vai, porque é um ecossistema muito único, é uma região muito única, não existe nada como em Ngorongoro em nenhum lugar do planeta. Eu me emocionei muito quando visitei, então acho que é realmente algo que deve ser visto. Então, está entendido que Masai Mara e Serengeti são a mesma região. Muitas vezes, dependendo da época em que o seu cliente quer ver a migração, ele não vai precisar ir para o Quênia, porque a migração vai estar toda concentrada no sul do Serengeti. E o Serengeti se encontra com Masai Mara na região norte, tá? Então, toda vez que a gente tem pedidos, e aí, de repente, a CT operadora, com a consultoria deles, vai falar para vocês assim, olha, não precisa fazer Masai Mara nessa época, a gente pode ampliar o safari na Tanzânia e ficar por aqui, porque é onde vai estar a migração. Tá claro até agora, gente? O mapa com Masai Mara, com Serengeti, com Ngorongoro. Aqui vocês veem a região de Arusha, Kilimanjaro, que é a chegada, Lake Manyara, que é o Parque Nacional, que está bem próximo de Ngorongoro também. Então, por aqui dá para vocês entenderem como que a gente pode montar uma logística. De repente, o seu cliente quer fazer Manyara e Ngorongoro, Masai Mara, como que a gente circula o cliente ali por dentro desses dois países. Na minha opinião, inclusive Quênia e Tanzânia foi o primeiro destino que eu quis conhecer na África
porque eu sempre ficava muito confusa com relação à logística, né? Como movimenta o cliente aqui dentro, como que são feitos esses deslocamentos, como que funciona. E é importante vocês saberem que no Quênia e na Tanzânia, a maioria dos transportes é feita em aeronaves de pequeno porte. E é muito importante que seja feito assim. É possível fazer terrestre, né? É possível a gente deslocar o passageiro de determinados trechos de carro. Porém, é muito importante que o cliente saiba que esses transportes, esses deslocamentos, são feitos em estrada de terra, na maioria das vezes, obviamente, né? A gente está circulando dentro de parques nacionais, então isso faz com que o limite de velocidade seja muito restrito. Geralmente você circula aqui em 50 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora. Então, mesmo quando você vai cobrir curtas distâncias, esse tempo de deslocamento é grande. E aí, obviamente, tem a questão do conforto e a questão do banheiro. Então, tem que avisar para o cliente que quando nós estamos fazendo um circuito terrestre, ele vai ter esse perrengue chique na hora que ele estiver indo de um parque para o outro. Nós sempre recomendamos fazer esses deslocamentos aéreos, porque aí você transforma um percurso de 3 horas num voo de 20 minutos, num voo de 40 minutos. Então, é sempre mais confortável fazer esses transportes aéreos. Tem a situação em que o cliente tem medo de voar? Tem. Tem a situação em que o cliente está com budget comprometido? Então, nesses casos, a gente pode fazer terrestre, mas é muito importante que o cliente saiba que esses deslocamentos funcionam da forma como eu expliquei para vocês, né? São estradas de terra, limite de velocidade, então os percursos, mesmo curtos, duram muito tempo. Tem a questão do banheiro, se está em família, se tem criança, a gente tem que pensar com muito carinho na história dessa viagem, para que a experiência seja aquilo que o cliente está esperando, tá bom? Tá claro até aqui, gente? Vamos em frente, então? Tudo bem? Ótimo. Aqui eu quero mostrar para vocês que essas regiões são tão icônicas e tão sonhadas, porque realmente, primeiro, é a viagem que o cliente, quando ele te pede aqui na Tanzânia, ele sabe que ele vai fazer uma viagem só de safari, né? Então, não é uma viagem de África do Sul em que a gente vai reservar ali 2, 3 noites para o safari e fazer outras atividades. Não, quando ele quer aqui na Tanzânia, ele quer a experiência de ver os animais. Então, a gente vai ter aqui 6, 7 noites de safari para o seu cliente. É maravilhoso, porque é o cliente que já está indo mesmo, porque ele quer ver os animais. A gente tem paisagens muito emblemáticas, né? A gente tem aqui na foto do meio o Monte Kilimanjaro, com os elefantes. Essa foto foi feita em Amboseli, que é o parque mais famoso pela quantidade, pela densidade de elefantes, é a maior densidade de elefantes do continente. A gente tem a migração dos animais que acontece no circuito Serengeti-Masai Mara. E essa migração, ela acontece o ano inteiro. Eu coloquei esse mapa aqui porque eu já ouvi pessoas dizendo em treinamento que a migração acontece entre junho e setembro. Gente, não. Os animais não param. Tipo, eu vou ficar paradinho aqui porque está na migração e eu tenho que ficar quieto. Os animais não param. Esse movimento é um movimento circular que acontece o ano inteiro. Existem 2 momentos que são momentos clássicos, porque eles estão documentados, National Geographic, BBC, CNN, que é quando os animais cruzam o rio. Tudo bem? Tá todo mundo comigo? Então, assim, a migração acontece o ano inteiro, mas os animais cruzando o rio, que é o famoso River Crossing, que é aqueles documentários que a gente vê dos animais, da movimentação dos crocodilos e tudo mais, isso sim acontece em 2 momentos específicos, que é quando eles cruzam o rio Grumete, que é entre junho e julho, aqui nessa região aqui, ó, estão vendo? Aqui eles fazem o cruzamento do rio Grumete, e aqui, entre agosto e setembro, eles fazem o cruzamento do rio Mara, tá bom? Então, nessa época do ano, até vale a pena você posicionar o seu cliente mais dentro de Quênia, mais dentro do Masai Mara, ou bem aqui na fronteira, porque nessa época eles estão cruzando o rio aqui. Lembrem-se que, obviamente, esse período é um período de altíssima demanda, tá bom? Tem que reservar com um ano de antecedência para a gente poder pegar os melhores lotes e conseguir posicionar o cliente nos melhores lugares. Se ele reserva na última hora, ele vai acabar pegando o que sobrou.
né, gente? É uma fórmula clássica para qualquer coisa que tem muita demanda. Se você deixar pau por último, você vai pegar o que tem. Então, é sempre bom, quando seu cliente chega com o interesse de ver a migração, de ver os animais cruzando o rio, que ele tenha antecedência para a gente poder fazer as melhores reservas, de preferência em áreas de concessão privada, onde ele vai ter um safari mais exclusivo, menos movimentado, porque é uma época que todo mundo quer estar aqui, todo mundo quer presenciar esse espetáculo. Então, nesse mapa, vocês conseguem perceber que em cada época do ano, os animais vão estar posicionados em diferentes regiões e esse movimento é determinado pela oferta de água e comida. Os animais se movimentam em busca das pastagens mais verdes, dos alimentos mais frescos, e aí eles vão se movimentando de acordo com a escassez ou a abundância dessa comida. Aqui, entre março e abril, quando eles estão no sul do Serengeti, definitivamente o seu cliente não precisa visitar o Quênia se o interesse dele é ver os animais. Ele pode ficar aqui e ele vai ver muito bicho. Nessa época do ano, inclusive, é quando os animais estão dando cria, os antílopes estão dando cria aos seus filhotes. Tem muita pastagem aqui, é uma das pastagens mais nutritivas da África. Então, os animais aqui, os antílopes aqui, eles crescem até 2 vezes mais do que os antílopes da África do Sul, por exemplo, porque a comida aqui é muito rica em nutrientes, principalmente no solo da região do Ngorongoro e de Induto Plains. Então, quando o seu cliente viaja entre janeiro, abril, ele não vai ver os animais cruzando o rio, mas pensa comigo, os animais estão dando cria. Então, a gente tem vários filhotinhos aqui. E os filhotes são mais vulneráveis. Os predadores sabem disso. Então, é uma época em que você vê safaris muito emocionantes. A gente vai ver muitos predadores tentando se alimentar, a gente vai ver muitas perseguições, muitas caças acontecendo, muita ação, muito movimento. Então, não vão estar cruzando o rio, mas ele vai ver outra coisa. Ele vai ver um espetáculo muito especial, que é quando os animais estão dando cria. Então, cada momento do ano vai ter a sua magia. Não é necessariamente o cruzamento do rio, mas é importante que a gente saiba dizer para o cliente o que ele vai ver, quando ele vai ver. Porque às vezes o cliente chega para você com uma data específica e ele não pode mudar aquela data. Então, dentro daquela data, você vai colocar o seu cliente melhor posicionado e vai explicar para ele o que ele quer ver, o que ele vai ver naquela época. E se o seu cliente já tem uma demanda específica, eu quero ver o animal cruzando o rio, eu quero ver os animais dando cria, porque eu quero safari com muita emoção, eu quero safari com caça, eu quero ver a chita fazendo aquele movimento de velocidade, enfim. Conhecimento é poder quando a gente fala de Quênia e Tanzânia. Porque mesmo que você só tenha a época do ano em que ele pode viajar, ou que você sabe onde os animais estão posicionados, né? Porque eles fazem esse movimento em busca de água e comida. E essa informação é a informação mais poderosa quando você está dando uma consultoria de vendas para o Quênia e para a Tanzânia. Quando você conversa com seu cliente, você passa para ele essa segurança de que você sabe que está posicionando a viagem dele no melhor momento possível para experimentar o melhor espetáculo possível, é aí que ele fica com você. É aí que ele decide não comprar um roteiro publicado que ele viu na internet, mas esperar pela sua cotação, porque você deu uma consultoria personalizada. E aí eu falo esperar, né? Porque a CT vai pedir a proposta para o operador local responde rápido, mas o seu cliente vai com certeza dar a opção de esperar 2, 3 dias para receber algo que foi desenhado para ele dentro da época em que ele pode viajar. Estou falando alguma coisa que vocês não sabem, vocês sabem disso, gente. A gente só precisa casar o cliente e criar nele essa antecipação, essa expectativa de esperar pelo roteiro que você vai fazer, baseado no que ele quer ver quando visitar o Quênia e a Tanzânia. Tamo junto? Beleza? Até aqui tudo bem? Sinaliza aí, faz assim com a cabeça para eu saber que vocês estão comigo, ok? Então vamos embora. Heitor, Flavinha, tá só estou indo? Tá pedindo tudo para você bem? repetir as datas, Flávia. Ah, tá. Essa época que eu comentei, em que os animais estão dando cria, ela acontece mais ou menos entre dezembro e abril. Eu falo mais ou menos porque é um fenômeno na natureza, então isso pode antecipar ou postergar um pouquinho, mas mais ou menos entre dezembro e abril, elas vão estar aqui na região de Ngorongoro, em Duto Plains, no Serengeti, no sul do Serengeti. Depois eles começam a subir
E aí eles vão para essa região aqui, que é a região de Seronera, que é ótimo para os safaris, porque é uma região com muitos predadores, independente da época do ano. Então, mesmo que a gente não tenha os filhotes, a gente já tem os animais um pouquinho maiores, eles já estão subindo um pouquinho maiores, não. Lembra que aqui a pastagem é muito nutritiva, então eles são bem grandes e eles já estão subindo. Nessa época eles estão em Seronera, e a partir de junho, julho, eles começam a cruzar o rio. Uma coisa super interessante a respeito do cruzamento do rio, gente, é que os animais, eles vão e voltam. Eles atravessam o rio, passam aquele perrengue todo, aí eles chegam na outra margem e voltam. É impressionante. É o movimento que eles fazem. Então, quando a gente fala e posiciona o seu cliente para presenciar o cruzamento do rio, a gente sempre vai tentar que eles vejam esse espetáculo em algum momento da estada deles. Não coloquem o seu cliente por menos de 3 noites em cada lodge. O único lugar em que eu recomendo ficar 2 noites apenas é na cratera do Ngorongoro. Fora isso, gente, pelo menos 3 noites, tá? Senão, ele está se deslocando, ele quer ver os animais. O safari é como um relacionamento. Você precisa de tempo para ver, para conhecer, né? Você vai conhecer a pessoa em 2 dias? Não vai. Você vai precisar de mais tempo. O safari é a mesma coisa. Então, dá pelo menos 3 noites em cada região. Então, vamos repassar esse círculo aqui. Entre dezembro e abril, os animais estão no sul do Serengeti, na região de Indian Plains, em Ngorongoro. Eles começam a subir para a região de Seronera e vão ficar posicionados aqui até mais ou menos abril, comecinho de junho, e aí eles vão subir, cruzar o Rio Grumete, atravessar a fronteira, e em agosto, setembro, eles estão cruzando o Rio Mara, tá bom? E aí depois eles começam a fazer o movimento de descida, e voltam aqui, onde eles estacionam. Essa é a época em que eles ficam o maior tempo parados, né, estacionados, porque realmente a pastagem aqui é muito boa para eles, tá bom? Beleza, Heitor? Era isso? Deu, Era isso. gente? Pegaram? Boa. Então vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui uma sugestão de roteiro baseado naquela Santíssima Trindade que eu comentei com vocês, que é Masai Mara, Serengeti e Ngorongoro. Essa ordem é a melhor ordem em termos de logística, mas ela pode ser alterada de acordo com a época em que o seu cliente vai viajar. Obviamente, eu já falei para vocês do posicionamento dos animais e tudo, às vezes não precisa ir para Masai Mara, mas se for, digamos que o seu cliente fala assim, não, eu quero ir para Masai Mara, mesmo sabendo que não é onde os animais estarão. Então, a gente começa por Masai Mara, certo? Porque os animais, né, a migração não está lá, a gente começa com o safari e vai construindo essa expectativa até eles chegarem no Serengeti. Então, a ideia desse roteiro seria fazer assim: a gente chega em Nairobi, a gente fica uma noite em Nairobi para poder acomodar esses clientes e fazer a saída no dia seguinte para a região de Masai Mara. Essa saída, como ela é feita em aeronave de pequeno porte, as aeronaves embarcam na parte da manhã. Então, o voo chega da África do Sul, ou do Catar, ou de onde vocês estão trazendo esse cliente para Nairobi. Geralmente, quando esse voo chega, os voos para as regiões de safari já saíram. Então, a gente coloca esse cliente uma noite em Nairobi. De Nairobi, a gente leva esse cliente para Masai Mara. Nairobi é no Quênia. Masai Mara também é no Quênia. Então, a gente vai começar pelo Quênia, faz Masai Mara 3 noites. Lembrem-se que nunca menos que isso, tá? Sempre 3 noites em cada região, mesmo que vocês diminuam o número de regiões. Gente, presta atenção nisso, é importante. É muito melhor movimentar menos o seu cliente e mostrar mais. Não necessariamente porque ele vai ficar fazendo pinga-pinga dentro dos dois países, ele vai ver muitos bichos no safari. Pelo contrário, quanto mais tempo ele fica em cada região, melhor é a experiência de safari, porque ele tem a oportunidade de experimentar a área, né? Alguns animais são territoriais, principalmente os felinos. Então, essa experiência do safari é potencializada se você fica mais tempo, tá bom? E dá mais tempo também para o ranger mostrar tudo que ele tem para mostrar. Por favor, gente, não fiquem fazendo seu cliente ficar 2 noites, 2 noites, 2 noites. Primeiro, é muito cansativo. E segundo, ele não vai ver tantos animais quanto ele veria se ele desse mais tempo para cada região se mostrar, se revelar no safari. Então, ele chega, fica 3 noites em Masai Mara. De Masai Mara, a gente leva ele para o Serengeti voando. Aqui, ele vai fazer a troca de país. Então, ele vai sair de Masai Mara, ele vai parar num aeroporto
pequenininho no meio da savana, que é o aeroporto onde ele vai fazer a imigração. Gente, esse processo de imigração é super tranquilo. Eu me lembro que quando eu estava viajando, eu nem percebi que a gente tinha feito a imigração, porque o rapaz pegou os nossos passaportes, foi até o guichê, já fez tudo, voltou com os nossos passaportes, a gente entrou no avião de novo, e aí é que eu me dei conta, eu falei, então, agora a gente está indo para Tanzânia. Nossa, já fizemos. Então, esse processo, quando é de avião, é muito prático. Quando o seu cliente está fazendo esse cruzamento de fronteira terrestre, é bem mais complicado, porque só tem dois pontos de fronteira entre os países. Então, a gente vai ter que deslocar o cliente de novo. Fica aquela dica que eu dei de evitar fazer os transportes dentro do Quênia e na Tanzânia usando carro, tá bom? É sempre melhor fazer aéreo. Então, chegamos no Serengeti. Aí eu recomendo ficar 3 noites. A região onde a gente vai posicionar o seu cliente vai ser a melhor região de acordo com o movimento da migração. E depois em Ngorongoro, porque Ngorongoro também está na região do Serengeti, né? Também está ali na Tanzânia. E por fim, eu recomendo terminar os safaris com uma estada em Zanzibar. Zanzibar é na Tanzânia. Existe aqui uma questão política, né? Que Zanzibar é um país semi-independente. Então, por isso que muitas vezes você vê roteiro falando assim, ele vai para Tanzânia e Zanzibar. Na verdade, é o mesmo país, mas Tanzânia tem uma semi-independência. Então, eles têm algumas autonomias e por isso muitas vezes é mencionado como separado. Ele vai fazer a imigração quando ele chegar em Zanzibar e aí a gente pode deixar o cliente relaxando aqui 3 noites, 4 noites, enfim. Tem muita opção de resorts muito bacanas em Zanzibar. Dependendo do quanto o seu cliente pode investir, a experiência vai, né, de 8 a 8 mil. Então, aqui a gente tem muitas opções de colocar o seu cliente para viver uma experiência de praia no final da viagem. E esse seria um roteiro que eu recomendaria para a gente construir quando o cliente não nos dá muitos detalhes daquilo que ele quer fazer, porque esse roteiro é um roteiro clássico, né? Aquele roteiro que a gente consegue cobrir tudo que ele quer ver e consegue atender qualquer demanda. Mas, óbvio, se você conseguir pegar mais informação do seu cliente, se você conseguir passar mais do perfil para a CT, para a gente entender o que esse cliente quer ver, aí, gente, aí o espetáculo está por nossa conta, porque a gente vai posicionar ele nos melhores lugares, nos melhores lodges. O nosso trabalho vai ser construir tudo que a gente pode controlar, todos os elementos que a gente pode controlar, a gente vai controlar para que a natureza, para que esse espetáculo que está completamente fora do nosso controle, seja o mais incrível possível. É isso. Peguei, Heitor. E aí, gente, o que vocês acharam? Ajudou? Deu? Acrescentou? Valeu? Ô, Flávia, Diga, meu pra... amor, Sidoni. deixa eu te perguntar. Pergunta. Zanzibar é só praia? Zanzibar é só praia. Tem Stone Town, se é complicado, ainda mais para mim falar que um lugar é só praia, não é. Zanzibar é um caldeirão de culturas, é uma rota de comércio muito intensa e que foi muito intensa no passado. É a rota das especiarias, então tem muita cultura, mas é importante a gente manejar a expectativa do cliente, porque é pobre, é feio, é assim, tipo sei lá, o Pelourinho, em Salvador, que não é pobre, não é feio, mas é rico de cultura, tem muita coisa para ver. Mas tem cliente que quer ficar numa bolha, né? Então, você tirar ele do resort para levá-lo para Stone Town, falando que assim, nossa, muito rico, mas ele vai se decepcionar. A pessoa tem que realmente estar interessada na história, tem que ter um pouquinho de conhecimento da cultura para valorizar a visita à região de Stone Town. Respondi? Sim. Sim. Beleza. Mais Ah, perguntas, gente? Vamos, vamos. Ô, Flávio, e se nós não puder, e se meu cliente não puder ir no período exatamente de alta temporada de concentração de animais de uma certa região, né? Ou mesmo, né, assim, eu não posso ir nesse momento, e agora? Mas eu gostaria de ir. Qual que seria a solução? Porque às vezes a gente não quer perder a venda, né? E eu me Sim, lembro, eu já sim, tive a oportunidade de ir, eu me lembro dos animais que são uma curiosidade que acontece lá, que são os nômades, né? Que não fazem a migração, eles ficam parados, né? Então, o bicho vai ter de sim, qualquer maneira, né? Vai mudar a com quantidade, certeza. né? Com certeza. E até é importante isso que você comentou, Heitor, porque Quênia e Tanzânia
tem bicho o ano inteiro. É lógico que, né, graças aos documentários que estão aí sempre rolando e que o pessoal vê e que acaba construindo esse sonho, as pessoas querem, falam muito da migração. Mas a migração está acontecendo o tempo todo. Se ele, digamos, vai viajar digamos, deixa eu ver onde é que a migração vai estar. Independente de qualquer época que ele viajar, ele vai ver bicho, né? Aí você pode até falar, olha, na época que você vai, se o cliente não falar de migração, gente, vocês não precisam trazer o tema. Ainda mais se ele não falar de migração e ele não vai estar numa região onde a gente vai ter os animais cruzando o rio. Safari aqui é incrível o ano inteiro. É muito importante marcar isso. É muito importante que o seu cliente saiba. E a migração, ela o que que é? É um monte de gnu e zebra. Não vou desvalorizar aqui, tá, gente? Porque é até pecado fazer isso. Mas, assim, é isso. É você ver milhares e milhares e milhares de gnus e zebras concentrados juntos. É um espetáculo incrível, porque a quantidade de animais é muito grande, mas não é o que deve determinar a escolha do seu cliente. A escolha do seu cliente deve estar baseada na qualidade do safari que ele vai ter aqui, que realmente marca muito em relação a outros safaris na África. Se o seu cliente só viu a África do Sul, quando ele chegar aqui, é tipo overdose. É muito bicho. Porque tem muita área. Então, os predadores têm uma região enorme, os animais têm uma região de movimentação muito grande. Eu me lembro que em um dos meus safaris, a gente viu um pé de leopardo. Eu brinquei que era um pé de leopardo, gente, porque era uma árvore que não parava de descer leopardo da árvore. Desceu 8 leopardos. E aí uma hora a gente falou, é um pé de leopardo e tá na época, tá dando leopardo. Então, assim, eles vão ver bicho como não é possível ver em nenhum outro lugar do mundo, porque em nenhum outro lugar do mundo a gente tem um ecossistema tão amplo para os animais viverem. Então, essa é a grande magia do circuito Masai Mara, né? Quando ele pode viajar, qualquer época do ano. Onde a gente vai posicioná-lo, de acordo com a época que ele viaja, é um trabalho nosso da consultoria. Mas em qualquer época que ele viajar, ele vai ver bicho. É isso. Isso tem que ficar muito claro. Heitor, muito obrigada pela sua pergunta, porque isso tem que ficar muito claro. Não fiquem presos. Ai, meu cliente só pode ir em dezembro, mas dezembro não tem migração. Oi, tá? Gente, não fala mais isso, pelo amor de Deus. Esse negócio de não tem migração. Não faz isso. É a mesma coisa de falar que o céu não tem nuvem. Não tem como não ter migração nessa região, porque os animais estão aqui o tempo todo, o ano inteiro. Ok? Oi, É isso. Flávia, Jaque aqui. Bom dia. Jaque, Tudo bom bem? dia, gata garota. Tudo jóia e você? Tudo bem. Duas perguntas. A Diga. primeira em relação às chuvas, tá? Temporada de chuvas, se isso atrapalha ou não atrapalha, se a gente deve evitar ou é razoável, tá? A primeira é essa. E a segunda, Tá? eu queria que você, assim, eu sei que é muito difícil essa pergunta, porque é muito pessoal, e é uma dúvida que nesses anos todos eu ainda não consegui resolver. Quênia ou Tanzânia? Quando o passageiro tem ele tem Boa. pouco tempo. Então, Quênia ou Tanzânia? Então, vamos lá. Primeira coisa, o índice de chuvas nessa região é relativamente baixo, tá, Jaque? As chuvas acontecem aqui no verão, que coincide com o nosso verão. Então, entre dezembro e março é onde está chovendo. E olha só, lembra que eu falei que também é essa época que os animais estão dando cria? Porque a chuva traz vida, a chuva traz abundância, a chuva traz verde. Eu não acho que isso determina se você deve ir ou não. Tipo, ai, não vai porque é época de chuva. Não faça isso. As chuvas não atrapalham a experiência do safari e elas trazem essa abundância de vida. Os animais estão bonitos, estão gordos, estão felizes. Eu particularmente, amo viajar para a África nessa época, porque eu gosto de ver os bichinhos tudo felizes, gente. Eles estão felizes demais, porque tem comida demais à vontade, abundante. Então, os elefantes estão muito gordos, muito grandes, os animais estão sempre muito bonitos, muito vistosos. Então, a época de chuvas coincide com a nossa. Bem aquela coisa, sabe, das águas de março fechando o verão, aqui também acontece do mesmo jeito. As chuvas aqui também se parecem com as nossas, às vezes dá aquela pancada e acaba, então você continua, o dia segue, vida que segue. E aí, já você me fez uma pergunta sobre Quênia ou Tanzânia. Depende. Aí eu já respondo a resposta, né, clássica. Por quê?
Digamos que o seu cliente só pode visitar um país. Ele só tem 4 noites. Ele só pode ir para um país, ele só pode ir para um parque. E ele só pode viajar em fevereiro. É Tanzânia. Sem pestanejar. É Tanzânia. E a gente ainda vai tentar colocá-lo em Induto Plains especificamente, que está aqui, ó. Bom, Bem aqui, ó. olá, Marcelo. É, eu estou chegando aqui na emissão e como o Seu cartão áudio está aberto. Dani, seu áudio está aberto, Dani. Elo, Atendendo clientes, a rotina de uma agência, né? Aí, deu certo. Então, eu até achei que era outra pergunta, né? Então, assim, qual é o país? Se fosse para. Você quer uma resposta direta, crua, eu diria Tanzânia, porque os animais estão na Tanzânia a maior parte do tempo. Porém, essa resposta eu só posso te dar quando eu souber em que época o seu cliente viaja. Se ele só pode viajar naquela época, se ele só tem aquele número de dias, então você coloca ele no país onde você sabe que você vai ter maior chance de repente, ele presenciar o movimento da Migração, né? migração. Entendeu? Então, assim, a migração não deve determinar a sua venda, mas ela pode potencializar o seu discurso. Porque na hora que É, você sabe quando o cliente Perfeito. pode ir, Flá, eu entendo isso. Eu sempre, aproveitando que você está aí, né? Vou tirar uma lasquinha. Me parece que a Tanzânia eu sempre vi como um destino mais completo, porque você tem mais experiências, né? Você tem Ngorongoro, você tem o lago, você tem o Serengeti. Então, assim, teoricamente, na minha Teoricamente, cabeça, você tem, vamos dizer assim, uma experiência mais completa. Isso é um mito, né? Porque dependendo da. Claro, a gente sempre sabe que a data da viagem ela é mandatória, né, para a experiência do cliente. Então, claro que a gente vai levar em conta isso. Mas essa questão de o cliente ter numa mesma viagem 3 experiências distintas e únicas é mito ou você concorda com isso? eu concordo. Tanzânia, até pela área, né, geográfica, tem mais estrutura também, viu, Jaque? Então, se a gente tivesse que eleger um país, com certeza seria a Tanzânia. Eu abri aqui esse mapa para vocês, que eu não falei sobre ele durante a nossa apresentação. Esse é um mapa que eu gosto muito de usar para mostrar os aeroportos e as pistas de pouso. Isso quando a gente tem mais tempo, não é o caso hoje. Mas só para vocês verem que Quênia tem muitos parques que nós não exploramos aqui no Brasil, mas tem Uhum. o Pédiata, que é uma região de conservação muito linda na região do Quênia. Mas óbvio, Jaque, e como você pontuou muito bem, Tanzânia tem mais opções, né? O Ngorongoro está na Tanzânia, já comecei a apresentação falando do Ngorongoro, que é esse lugar único no mundo. A gente tem o Great Rift Valley, que é aquele vale do Rift, está praticamente, maior parte dele está na Tanzânia. A gente tem o Lago Maniara, a gente tem muito mais que ver e fazer na Tanzânia. Então, considerando todos os elementos que a gente conversou até agora, e aí respondendo a sua pergunta de uma maneira assim, direta, Tanzânia, sem Tá. dúvida, porque tem mais estrutura, tem mais opções, a gente pode combinar praias com uma estrutura muito maior do que as praias do Quênia, por exemplo. Então, sim, eu iria para a Tanzânia. Então, beleza, estamos fazendo a lição de casa certinha. Obrigada, Flá. Obrigada, Sempre, de nada, meu CT amor. Operadora. Eu tenho que sair Obrigado. aqui, vou atender. Um beijo para todos Vai aí. lá, Jaque, Obrigada. beijo. Tchau, Beijo, Tchau. querida. Bom trabalho. Ô, Flávia, tem aqui uma Diga. pergunta, questão de visto aqui de duas Aham, participantes no chat. aham. É, questão se é necessário visto, vacina, e se dá para fazer o visto na fronteira, alguém que vá cruzar, ou é melhor já sair com os vistos do Brasil? Então, muita atenção, o Quênia só pode visto eletrônico. Tem que obter o visto antes. É eletrônico, é rápido, é fácil, mas não dá para chegar lá para tirar, tá bom? Tem que tirar antes. Inclusive, a gente tem o serviço e a gente faz a assistência. Todos os clientes da CP já saem com a assistência na saída da aeronave. Então, a gente recebe o cliente na saída da aeronave e auxilia em todo o processo da imigração. Isso é muito bom, gente, porque os aeroportos lá é tipo a rodoviária de Campinas, tá? É pequenininho,
É bem simples, então quando o cliente chega e tem esse impacto, que ele está esperando um aeroporto internacional e tudo mais, a gente já tem essa assistência também para auxiliá-los. O visto para o Quênia tem que tirar antes, o visto da Tanzânia pode tirar na chegada também, é super simples o processo. Vacina de febre amarela, sempre. Tá bom, ó, gente, passageiro, já fala para ele, toma vacina, não se preocupa, porque é só para viajar que ele vai usar essa vacina de febre amarela e para qualquer destino africano ele vai precisar. Então, toma a vacina, já tira o certificado internacional, não me chega com o certificado do postinho, porque não embarca, viu, gente? Parece óbvio, mas já aconteceu, né, Fabiano? Né, Heitor? A gente sabe, a gente está aqui, a Sim. gente sabe. Então, assim, é um certificado internacional, já tira, já imprime e já deixa coladinho na contracapa do seu passaporte. Isso aí. Porque a única hora que ele vai precisar disso é quando ele viajar, gente. Então já deixa ali, ó, já grampeia ou coloca um clipe, mas deixa sempre ali fácil acesso, tá bom? Então precisa sim de vacina, febre amarela, precisa sim de visto, o procedimento de retirada do visto, de obtenção do visto é simples, tanto para um quanto para outro, mas atenção que para o Quênia tem que ser feito online. 2 dias, 3 dias está pronto, às vezes até menos. É rápido. É rápido. Ótimo. Outra pergunta que eles estão perguntando, essa que eu posso falar, se há uma boa relação entre turistas e comunidade local, nos dois há, né? Tem até algumas Sim, experiências muito próximas com as comunidades, visitas, então vai depender do país que tiver, mas dá para organizar isso. Eu sei que a Flávia já organizou para a gente, coisas nesse sentido. E aí, falar um pouco das moedas e valorização quanto ao real e custos locais lá, que também tem uma pergunta nesse sentido. sim, essa questão cultural é até muito legal a gente pontuar a tribo Masai, né, Fabiano? Que é uma tribo seminômade, é uma tribo que ainda hoje vive de acordo com os costumes ancestrais e é uma cultura muito presente. Alguns lodges, inclusive, que a gente gosta muito, empregam e fazem questão de empregar membros das tribos. Então, a gente, além de fomentar a economia e além de fomentar esse empoderamento das comunidades, a gente também proporciona essa conexão cultural. Porque a pessoa que está servindo o seu café e está te contando das coisas que ela vive na casa dela e das coisas da cultura dela, é uma pessoa que está totalmente inserida no contexto cultural do país, né? Geralmente é uma pessoa da tribo Masai. Então, e a gente sempre tenta privilegiar os lodges que oferecem essas experiências mais autênticas. Com relação à moeda, nossa, gente, infelizmente a economia aqui é fraca, então a proporção é muito grande do real para a moeda lá. Na África do Sul está com 4, então no Quênia e na Tanzânia deve estar de 6 para 8. Estou falando da minha cabeça, tá? Faz tempo que eu não faço essa proporção, mas o real vale muito mais do que a moeda deles, sim. Não indico para intercâmbio cultural. Você fala intercâmbio de idioma? Não. Agora eu tô vendo o chat, viu, gente? Ah, eu não tava vendo, agora eu tô vendo. É, tem mais alguma pergunta que eu perdi? Eu acho que é isso, Flávio. A gente já falou com todo mundo. Tá bom. Entrou no Ó, chat agora. que é a Gabriele perguntando, né? Para Voluntariado, coisas assim. Existem esses programas, não é o que nós trabalhamos, tá? Flávio, eu vou falar agora como empresa, sim, desculpa sim, sim, cortar. sim, Existem sempre esses programas de voluntariado, principalmente na Europa, são comuns esse tipo de programa, mas sim, a pessoa que vai tem que entender que ela vai estar num local de muita pobreza, porque o voluntário vai estar em cabana, vai estar em tendas, não vai estar em hotel, não vai estar numa casa super bacana ou não. Então tem que ser muito focado para tipos de pessoas, não são todos que topam esse tipo de experiência nesse local. Eu, particularmente, não iria, mas eu sei que tem pessoas aventureiras que é isso que querem. Então, enfim, tá? Cada um sabe, mas tem esse tipo de programa lá. sim. Bom, E eu é vou isso que você pontuou terminar. muito bem, né, Fabiana? É, A gente sempre tenta fazer as experiências mais focadas no safari, então, voluntariado, na África do Sul tem bastante,
e tem essas experiências mais gourmet, né, como a Célia está comentando aqui, mas no Quênia e na Tanzânia não. É um negócio bem, bem pé no chão. É bem simples. E aí, para você alinhar essa expectativa com o cliente, é muito delicado. O europeu faz muito isso, o americano faz muito isso, porque ele já sabe que ele vai ver, mas o brasileiro, às vezes, não entende como funcionam esses programas, e aí, quando chega lá, é decepcionante. Então, para nós, realmente, como o Fabiano colocou muito bem, não é o produto que a CT oferece. Tá. Bem top, estou Ai, pensando depois. hospedagem. Não, gente, isso aqui é só o que a gente faz da vida, tá bom? Pode vir que tem umas coisas espetaculares E no vai Quênia e na ter aí, Tanzânia. né, ô Flávio, e aí depende exatamente isso. Ela depende da época do ano que for, a gente vai indicar um ou outro hotel, porque existem Isso, muitas opções de hotelaria muito bacana, alguns até nem sim, tão conhecidos aqui no mercado, né, que não são das grandes redes, mas que têm um serviço às vezes muito melhor do que as grandes redes. exato, Então, vai depender bastante do exato. budget do passageiro, isso é muito importante, eu acho, na África. Porque a gente já teve passageiros falando, eu quero o melhor do melhor. Aí vem uma cotação de US$ 200.000 e fala, não, não é isso que eu queria. Então, que a África é caro. É, Então, entender o que é sim. top, né? Se ele quer uma viagem de US$ 20.000, US$ 30.000, enfim, balizar para nós, para a gente poder colocar o melhor custo-benefício dentro daquele budget que ele pode gastar. Aliás, Fabiana, é muito importante você falar isso, porque o Quênia e a Tanzânia são muito mais caros do que a África do Sul. E aí, para vocês terem uma ideia, um roteiro bem top na África do Sul é um roteiro básico no Quênia e na Tanzânia. Porque a gente tem que pensar que aqui o seu cliente vai, vamos colocar em média, US$ 1.800 por pessoa por dia no Quênia e na Tanzânia, para ele estar bem acomodado. E a gente nem está falando do top do top, né? Se quer o top do top, a gente pode ir para 5, para US$ 8.000, né? Por dia? Podemos, temos sim. Então, aqui é uma região onde a gente tem uma variedade enorme de opções. A gente vai do 8 ao 8.000, realmente com muita facilidade, porque as opções estão disponíveis. E o bom de vocês trabalharem como operadora como a CT é que, assim, como o Fabiano pontuou muito bem, existem muitos lojas que são pequenos e que vocês não conhecem. Por quê? São lotes pequenos, são lotes focados no empoderamento comunitário. Eles não estão direcionando verba para fazer marketing, para ter representação, para poder comprar e vender. Eles são focados em outra coisa, eles querem fazer a experiência do cliente. Então, quando você tem uma operadora como a CT que pode chegar e falar, olha, esse lodge na beira do Rio Mara, na beira do espetáculo da migração, só tem 4 tendas de luxo e o nome dele vocês nunca ouviram falar. Ashnil, vocês conhecem o Ashnil Mara? Não conhecem, porque ele não faz propaganda, ele não tem como chegar aqui no Brasil e se promover. Mas a gente tem acesso a esse tipo de lodge porque o nosso operador também é muito independente. Então ele consegue fazer essas pesquisas para nós, porque ele também não está ligado a nenhuma rede, a nenhuma marca. Então essa independência, essa autonomia que vocês têm com a CT faz com que vocês ofereçam para o seu cliente um roteiro fora da caixa. E no final das contas, o que o cliente brasileiro quer? Ele quer o melhor e ele quer ser diferentão, ele quer poder colocar as fotos mais lindas e falar, então, mas esse aqui não foi o que você fez, esse foi o que eu fiz. É o que eu conheci e é o que ninguém está falando. E oferece experiências incríveis. Perfeito. Acho que é isso, Flávia. Obrigado aí pelo. Eu estava Imagina. até fechada a minha câmera, nem sabia. Vi agora que eu fui me achar aqui. Agradeço aí pelo treinamento mais uma vez. E, pessoal, obrigado para quem ficou aqui conosco até agora. Desculpem o atrasozinho que nós tivemos hoje cedo, mas faz parte aí. Até a próxima. Imagina, até a próxima e até mais, gente. Ana, se você puder desligar aí, eu